E nós, quando falamos de Paulo Costeira, sentimos uma enorme alegria, porque acompanhámos todo o seu percurso de espírita, desde a mocidade espírita, em que ele também fez parte da Companhia de Arte Ibris, Companhia de Arte Espírita. Foi um grupo de jovens muito dinâmico e, fruto disso, nós recordamos esses tempos com muita alegria. Conseguiram levar à cena duas grandes peças com grandes ensinamentos. Ainda me lembro do nome das peças. E depois da overdose. Vem ser contra o aborto. Então, realmente, quando o recebemos na nossa casa, é com imensa alegria. Ele é dirigente e preside a Associação Cultural Espírita de Viseu, onde vem dando agora muito do seu tempo, muito do seu trabalho. É esforçado, é estudioso e, por isso, nós lhe vamos passar a palavra com a certeza de que nos irá ensinar muito. Paulo, com a palavra. Queria agradecer estas palavras do Fernando e agradecer também à Leonor o convite para poder estar aqui hoje convosco, cumprimentar toda a gente, desejar a todos os votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e dizer que a ligação que tenho a esta casa já vem desde esse tempo e, portanto, não é que seja muito, mas já há alguns anos e, portanto, temos aqui grandes amizades e continuamos, naturalmente, a colaborar e a trabalhar em prol da doutrina e da divulgação da doutrina. Naquela época, mais vocacionado para os jovens, agora com outras tarefas, com outras funções, mas é sempre uma alegria e uma satisfação poder voltar aqui e estar aqui hoje, nesta noite. O tema que eu tinha preparado é sobre o esquecimento do passado, mas este passado que o Fernando agora me lembrou, não quero esquecer tão cedo, não é? Porque são momentos que nos enchem de alegria e de saudade. Quando recebi o convite para estar aqui esta noite, tive naturalmente que pensar em tema para trazer aqui a reflexão de todos nós. E o tema que eu trago tem naturalmente a ver com a reencarnação. A reencarnação é, de alguma forma, uma lei que a doutrina espírita consagra e que, naturalmente, já vinha dos ensinamentos de Jesus. Já antes de Jesus, não é? No tempo da Grécia Antiga, alguns filósofos também acreditavam e professavam a reencarnação. Mas ainda é um tema que para muita gente não é fácil de entender e de aceitar. Portanto, ainda existem muitas pessoas que não creem nas vidas sucessivas e que nós vivemos várias existências no corpo. E associado à reencarnação está naturalmente esta questão do esquecimento do passado. E este esquecimento do passado, como nós vamos ver na reflexão de hoje, é uma bênção. É uma bênção que todos nós temos quando temos nova oportunidade para retornar ao corpo. É certo que para muitos esse esquecimento do passado é uma oportunidade para dizer que a reencarnação não existe, porque eu não me lembro de ter vivido antes e, portanto, não existi. Mas eu também não me lembro dos meus primeiros 2, 3 anos desta vida. Sinceramente não me lembro, ou tem lá umas fotografias que me podem ajudar a ver como é que eu era, mas eu não me lembro daqueles dias, daqueles anos em que vivi. E, portanto, eu sei que para chegar a esta idade tive que passar por esses anos, porque todos nós passamos por essa fase da infância. Então, este argumento de que eu não me lembro, portanto, não significa que eu tenha existido, é um argumento que, naturalmente, não tem muito fundamento.
Também há aqueles que acham que eu não devo estar a pagar ou a saldar as dívidas agora de coisas que outros fizeram, porque não se revêem, não é? O corpo é o outro, portanto não sou eu, e portanto não é justo eu estar agora a receber aquilo que outro fez e eu tenho que ser eu o responsável por os erros ou por as culpas de que eu não tenho conhecimento. Mas a verdade é que, se a gente for ler o Antigo Testamento, é isso que lá está escrito. Ou seja, quando nós vamos ler os 10 mandamentos, não aquela versão reduzida que a gente conhece, mas a versão que está na Gênesis e depois mais à frente no Deuterónimo, que repete, Moisés repete outra vez os 10 mandamentos, nós vamos ver que está lá que os erros, não é, dos pais depois são saldados pelos filhos e pelos netos. Que não tem, aí é que não tem mesmo lógica nenhuma nós termos que saldar os erros de outra pessoa, não é? E, portanto, aquilo que Jesus pregava e que Jesus também ensinava na época, e que era conhecimento da época, era a lei da reencarnação. Quando Jesus se abeira do cego de nascença, que lhe pede para o curar da cegueira, os apóstolos, não é, perguntam-lhe quem foi que pecou. Foi ele? Foram os seus pais? Portanto, havia um entendimento de que, quando nós regressamos à vida física, que os problemas que nós temos são, naturalmente, consequência daquilo que fizemos. Quando também perguntaram, ou quando Jesus perguntou aos apóstolos, quem é que dizem que eu sou, não é? Uns disseram é Elias, outros disseram é João Batista, portanto, significa que a reencarnação era conhecida daquela época. E, portanto, é uma oportunidade que a divindade nos dá, que Deus nos dá, para nós podermos avançar, para nós podermos aprender e evoluir. Então, a ideia que é importante reter é que nós temos apenas uma vida, uma única vida, que é a espiritual. Essa vida espiritual tem várias experiências em corpos físicos, mas a vida é só uma, não é? Nós não temos vários corpos materiais como se a vida material fosse importante e depois de vez em quando temos umas experiências no mundo espiritual. É precisamente o inverso. Portanto, nós somos seres espirituais, logo esta vida onde nós nos encontramos agora física é temporária, é transitória, vai acabar mais cedo ou mais tarde. Mas a vida espiritual não cessa. E, portanto, nós vamos continuar a existir depois da morte do corpo. Então, esta ideia é importante para nós percebermos que, desde que fomos criados por Deus iguais, não é? Todos com as mesmas potencialidades, todos com o mesmo potencial para atingir a perfeição, nós vamos avançar ou estagnar de acordo com aquilo que cada um de nós fizer. Portanto, só depende de nós o progresso da nossa própria condição. Portanto, o nosso evoluir em termos morais ou em termos intelectuais é da nossa responsabilidade e dependerá do nosso esforço. E, portanto, nós, para fazermos esse trajeto, precisamos, naturalmente, de repetir, às vezes, os ensinamentos, não é? Como quando nós andamos a estudar e não passamos de ano e temos que repetir o ano porque não conseguimos adquirir os conhecimentos e as competências necessárias, a mesma coisa acontece na nossa vida. Quando nós não conseguimos aprender aquilo que sejam as virtudes que nós temos que desenvolver, as atitudes que devemos ter, o cumprimento das leis divinas, nós temos que voltar outra vez a repetir essas experiências. Então, a lei da reencarnação é, de alguma forma, este instrumento que permite que nós recomecemos outra vez. E esta noção do recomeçar é muito importante,
porque é o que acontece verdadeiramente, ou seja, quando nós voltamos ao corpo físico, como não nos lembramos daquilo que foram as nossas existências anteriores, nós estamos a recomeçar como se fosse outra vez um início do zero. Na verdade, não é bem assim, e nós vamos ver que não é bem assim. Porque tudo o que nós vamos conquistando de conhecimento, de evolução moral, está cá, não se perde. Portanto, está connosco. Significa que nós nunca fomos tão bons como somos agora. Nunca fomos melhores do que o que fomos agora. Nós fomos iguais ou piores. Porque se estamos num processo de evolução e nós não andamos para trás, portanto, aquilo que nós adquirimos, aquilo que conquistamos, não se perde, significa que no estado atual que nós estamos, somos o melhor que há de nós. E isto é muito importante para a gente refletir sobre o que nós somos, não é? Para nós fazermos uma autoavaliação de nós mesmos, dos erros que ainda temos, das imperfeições, das tendências, daquilo que ainda não gostamos muito em nós, mas também, do outro lado, não é? Aquilo que são as nossas qualidades, as nossas virtudes, aquilo que nós já gostamos de nós em termos de comportamento, em termos de vivência dessas leis, desses ensinamentos. Então, é importante esta noção de que nós, na atualidade, somos o melhor que há de nós. Para nós percebermos que aquilo que fizemos atrás, noutras existências, não deve ter sido muito bom, não é? Se nós nos avaliarmos por aquilo que somos hoje, nós podemos ter uma ideia daquilo que já fomos antes. Porque ninguém chega ao nível em que está agora sem passar por todos os degraus da evolução. A natureza não dá saltos e nós também não damos saltos em termos de evolução. Isto é uma trajetória contínua em que nós vamos, não é, avançando, se calhar ainda muito lentamente, e estou a falar por mim, e por isso ainda aqui estamos, num mundo de provas e expiações, mas o que acontece é que nos primeiros tempos da nossa existência, nas existências anteriores, nós seguramente fizemos coisas que foram erradas. Foram erradas que nos podem ter prejudicado unicamente a nós e que foram erradas e podem ter prejudicado outros. Naturalmente que também fizemos coisas certas, não é? Basta nós conhecermos-nos a nós mesmos, como dizia o filósofo Sócrates, não é? Que é importante a gente conhecer-se, a gente saber o que é na realidade, o que é que são as nossas fraquezas, as nossas tendências, e esse processo de conhecimento é naturalmente importante e é quase que obrigatório quando nós nascemos e nos esquecemos daquilo que já fizemos e daquilo que nós já fomos. Então nós só vamos conseguir conhecer-nos, não é? Se olharmos para aquilo que são os nossos comportamentos na atualidade, aquilo que são as nossas tendências, os nossos receios, as nossas fraquezas. Portanto, tudo isso faz com que nós, de alguma forma, consigamos ter uma ideia daquilo que já teremos sido, daquilo que já teremos feito e não necessitarmos verdadeiramente de conhecer o passado e tudo aquilo que nós fizemos nas existências anteriores. No período da Grécia Antiga, o discípulo de Sócrates, Platão, escreveu no livro A República um trecho, uma narrativa sobre um guerreiro chamado Er. E nessa narrativa que eu vou ler, que é relativamente pequena e que está resumida, aquilo que ele relata é que esse guerreiro foi morto em batalha e 10 dias depois retornou à vida e relata a sua experiência no mundo além da morte. E conta que as almas são julgadas e encaminhadas a diferentes destinos após a sua existência na Terra. O que não é muito diferente de conceitos que muita gente ainda tem, não é? Que nós, quando morremos, vamos ser
julgados pelos nossos atos e vamos, não é, ou para o paraíso, ou para o inferno, ou para o purgatório. É uma ideia que ainda subsiste em muita gente. As almas virtuosas são recompensadas com uma vida de felicidade e as más são punidas com sofrimento. Não é muito diferente daquilo que eu acabei de dizer e que ainda é uma crença atual. Descreve ainda o que seria o ciclo da reencarnação das almas, onde cada uma escolheria uma nova vida com base nas suas ações e nas escolhas passadas. A descrição é bastante detalhada, citando inclusive o processo de beber das águas do rio Lete, o rio do esquecimento. Antes de renascer, cada alma devia beber um tanto de água, perdendo mais ou menos a memória das suas vidas anteriores. Então, como vemos, 380 anos antes de Jesus, já havia escritos, não é? Já havia entendimentos, já havia noções de que nós sobrevivemos à morte, de que nós voltamos à vida física e que nós voltamos com o esquecimento daquilo que fizemos nas vidas anteriores. E, portanto, não é, por assim dizer, algo que o Espiritismo tenha revelado pela primeira vez. É algo que já se conhece há muito tempo. Na codificação, portanto, naquilo que Kardec anotou dos espíritos superiores que lhe foram trazendo informações sobre toda esta questão da vida imaterial, dos espíritos e das relações com a vida material, nós encontramos este assunto no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem no capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos. E tem um ponto, que é o item 11, onde fala do esquecimento do passado. No Livro dos Espíritos, ele também aborda a questão com o mesmo título e são as perguntas 392, se não estou em erro, até a 399. E, portanto, nesses dois pequenos documentos sobre esta questão, nós encontramos as bases e a explicação para compreender o porquê do esquecimento do passado. Porque é que Deus, quando estabeleceu esta lei do progresso que é feita através da reencarnação, fez com que nós nos esquecêssemos do passado. Naturalmente que nem toda a gente se esquece do passado, mas a regra geral é essa. Ou seja, a regra geral é que a maior parte das pessoas que reencarna, atendendo àquilo que é o seu estado evolutivo, que ainda não é muito avançado aqui na Terra, não tem lembranças das vidas anteriores. Pode ter, ao longo da sua existência, pequenas revelações, fragmentos dessas existências anteriores, que podem ser reveladas num sonho, que podem ser reveladas através de comunicações espirituais, mas elas só o são se forem úteis para aquele espírito, para aquele ser que está em trajetória evolutiva na carne. Porque se eles são motivo de perturbação, naturalmente que não faz sentido nenhum dar à pessoa esse conhecimento. Então nós temos que perceber que o não nos recordarmos, o não nos lembrarmos das existências anteriores é precisamente porque nós não estamos, se calhar, preparados para enfrentar emocionalmente, moralmente, aquilo que foram as nossas ações pretéritas, aquilo que nós fizemos no passado. E mesmo nós, que já temos algum conhecimento da vida espiritual, que estudamos a doutrina espírita, que procuramos pô-la em prática, mesmo nós, quando confrontados com algumas revelações daquilo que nós fizemos, muitas das vezes temos dificuldades em aceitar que fomos ou não capazes de ter feito aquelas ações. Então, à medida que nós vamos
progredindo, evoluindo. Quanto mais evoluídos nós tivermos, mais acesso às lembranças do passado teremos. Porque essas lembranças do passado já não nos vão perturbar, mas vão servir muitas das vezes como terapia para outros que estarão ainda num processo evolutivo anterior. E por isso nós encontramos em vários livros, seja de Emmanuel, seja de André Luiz, vários exemplos daquilo que foram as suas existências anteriores, que eles nos transmitiram, mas numa fase em que aquelas lembranças, aqueles erros, aquelas quedas, já não os perturbam, mas são ensinamentos para nós. Cada vez que nós temos acesso a alguma lembrança do passado, porque ela é útil para nós a repararmos, não é? Para nós consertarmos aquilo que fizemos, quando ficar consertado, naturalmente que ela deixa de fazer sentido para nós como um débito. Ela passa a estar lá como algo que nós causamos, mas que entretanto já reparamos e portanto já não nos causa perturbação emocional, espiritual, desequilíbrio, o que for. Enquanto isso não acontece, elas estão guardadas muitas das vezes no nosso inconsciente. E nós não temos acesso exatamente àquilo que fizemos, mas a nossa consciência e as nossas tendências dizem-nos que nós temos receio de algumas coisas, temos situações que achamos que não é a primeira vez que estamos a vivê-las, que aquela situação parece um déjà vu, não é? Uma repetição de algo que nós vivemos parecido e, portanto, elas estão lá para nos ajudar agora a não termos novamente as mesmas atitudes erradas. Mas é preciso que nós estejamos, não é, vigilantes, é preciso que nós estejamos atentos a isso, porque muitas das vezes nós fraquejamos e voltamos a errar porque não fazemos esse trabalho de nos conhecermos, de analisarmos aquilo que ainda são as nossas tendências, de darmos muitas das vezes mais atenção à nossa consciência. Porque a nossa consciência é, ao fim e ao cabo, a balança entre o bem, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E a nossa consciência não é igual para todos nós. Cada um tem um nível de consciência que é correspondente ao estado evolutivo em que está. Por isso o criminoso faz coisas que para nós nos incomodam e nos transtornam ver como é que é possível fazer determinadas coisas a outros seres humanos, mas isso para ele não o perturba porque o estado de consciência dele e o nível de evolução moral é outro, diferente do nosso. Então, este estado de consciência é, de alguma maneira, aquilo que nós fomos conquistando ao longo destas existências todas que já tivemos e que nos ajuda a aferir se o nosso pensamento foi correto ou não, se a nossa atitude foi a melhor ou não, se nós gostaríamos que nos fizessem aquilo ou que pensassem aquilo de nós. Então, a voz da consciência é, de alguma forma, as leis divinas impressas no nosso ser, até ao ponto em que nós já as compreendemos. E por isso, nós quando reencarnamos, podemos não ter acesso às vidas anteriores, mas temos sempre esta consciência. E depois temos também a espiritualidade que está, de alguma forma, indicada para nos acompanhar, porque nós não estamos sós na nossa caminhada evolutiva. Nós temos connosco o nosso anjo da guarda, não é? Que todos já ouvimos falar, mas temos muitos outros espíritos, protetores, guias, etc., que nos acompanham e que estão ali com uma tarefa de nos ajudar a avançar, a progredir. E que não interferem no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha, para que a gente possa ter o mérito das decisões e das ações que vai tomando. Mas que nos intuem, que nos emitem pensamentos, que nos dão
ideias, que nos alertam muitas das vezes para situações e que cabe a nós, não é? Compreender, analisar esses pensamentos e depois decidir se os queremos tomar e aceitar e seguir ou se fazemos outra coisa contrária. Ao lado desses espíritos que nos querem ajudar, temos outros, não é? Que temos para com eles ligações dessas existências anteriores e com os quais nós ainda temos relacionamentos para consertar. Ainda temos reconciliações para fazer. Alguns até já estão connosco na carne, porque aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso grupo de amigos, dos nossos companheiros de trabalho, etc., não são todos espíritos com quem nós simpatizamos. Não são todos espíritos com quem nós nos damos perfeitamente bem. Alguns nós temos dificuldades de relacionamento. Temos dificuldade em os suportar, em os entender. E, portanto, significa que alguns daqueles companheiros nossos de existências anteriores voltam ao palco da matéria, próximo de nós, junto de nós, para nós podermos refazer essas relações. Mas outros continuam no mundo espiritual. E muitos têm a permissão para saber que nós estamos no corpo e que estamos encarnados. E como não compreendem muitos das consequências daquilo que nós fizemos e acham que Deus não existe e que não é justo, porque eles ainda não viram que os resultados daquilo que lhes fizeram a eles tenham provocado no agressor, que somos nós, as consequências que eles acham que deviam ser justas, então eles acham que têm que fazer justiça pelas próprias mãos, porque não veem a justiça acontecer no imediato como eles gostariam. E então, nessas situações, nós temos aquilo que nós chamamos os nossos obsessores, os nossos adversários de outras vidas, que tentam dificultar-nos o caminho. Na ótica deles, eles estão a agir corretamente, porque eles foram as vítimas, não viram nada a ser feito para que se repusesse essa justiça, então eles acham que têm que fazer eles esse trabalho. E nesta envolvência, não é, entre os encarnados e os desencarnados, nós temos esta bênção de não nos lembrarmos do passado. Porque se nos lembrássemos do passado, as coisas podiam ser muito mais complicadas. Para nós, podíamos ver naqueles familiares que temos em casa agressores nossos ou vítimas nossas. E isso podia, de alguma forma, humilhar-nos, como podia também modificar a atitude que nós deveríamos ter para com eles. Então Deus, como é infinitamente bom e misericordioso, faz com que a gente volte à convivência uns com os outros, sem termos totalmente a noção daquilo que fomos uns para os outros no passado. É óbvio que nós conseguimos, por aquilo que eu disse há bocado, perceber se são espíritos com os quais nós simpatizamos e nos damos bem ou não. E, portanto, aqueles com quem nós simpatizamos e nos damos bem, ótimo, não é? A gente entende-se perfeitamente e, portanto, a gente continua a nutrir a força e a companhia deles para também o nosso progresso, para a nossa atual existência. Mas os outros, aqueles com quem nós ainda temos dificuldades, é que têm que ser objeto de nossa maior atenção. Porque enquanto nós não refizermos recompusermos isso que fizemos de errado no passado, nós vamos ter que caminhar com eles. Se não for agora, terá que ser no futuro outra vez. Então é melhor que seja já. É melhor que seja agora, é melhor que seja o mais rapidamente possível. E esta noção que nós temos junto de nós espíritos com os quais não nos damos bem, não é para continuarmos a não nos dar bem. Não é para ainda agravar mais o nosso relacionamento. É para nós procurarmos
dar-nos melhor uns com os outros. Esse é que é o grande trabalho, esse é que é o grande objetivo que muitas das vezes nós colocamos quando pedimos para voltar novamente ao corpo. E para voltar ao corpo próximo deles, para que a gente possa modificar os nossos sentimentos, modificar as nossas ações e reconciliarmos-nos com eles. Então, este esquecimento do passado é importante. Depois há uma noção que às vezes é imprecisa de que nós, quando reencarnamos, escolhemos todos aquilo que vai ser a nossa próxima existência. E as coisas não funcionam exatamente assim. Nós, quando estudamos os livros de André Luiz, não é, que nos traz muita informação sobre o mundo espiritual e a vida no mundo espiritual, nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, quando se trata da reencarnação do Sigismundo, que é uma parte interessantíssima dessa obra, nós vamos ver as explicações do mentor Alexandre relativamente a todo esse processo. E ele fala, obviamente, daquele caso específico, mas depois dá noções sobre o resto. E, portanto, nós o que é que ficamos a perceber? Ficamos a perceber que, na maior parte dos casos, a reencarnação é automática. Ou seja, aqueles espíritos que ainda estão em determinado nível evolutivo mais atrasado, é como se nós pudéssemos fazer uma correspondência com o sistema de ensino. E vamos começar nos primeiros anos de ensino, não é? Temos a primária, agora é o primeiro ciclo, depois temos o segundo ciclo, não é? E toda a gente que vai fazer esse sistema de ensino tem o mesmo programa, é igual para todos. E só quando começamos a entrar em níveis de ensino superiores é que nós podemos escolher um programa de ensino que seja diferente de uns dos outros e nós podermos ir adaptando e escolhendo aquilo que nós gostaríamos de fazer. É exatamente a mesma coisa que acontece com a reencarnação. Quando os espíritos ainda estão num nível evolutivo relativamente atrasado, eles estão num sistema de reencarnação que está tipificado. Eles vêm fazer um programa que é mais ou menos igual para todos os que estão naquele nível. Porque nós, nesses primeiros vidas que vamos tendo, nós vamos aprender a mudar os nossos instintos e a desenvolver os sentimentos. E, mais importante, a desenvolver a consciência. A consciência. Enquanto a gente não tem determinado nível de consciência, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, a gente não sabe o que é que quer mudar, a gente não sabe o que é que está arrependido. Então, nessa fase, enquanto nós ainda não sabemos fazer essa análise, a espiritualidade, a divindade, Deus, não é? Programou as nossas reencarnações para que a gente volte novamente à vida material até conseguir desenvolver essas capacidades. Aí, chegados, as coisas já começam a mudar. Porque a gente já começa a ter acesso àquilo que são as nossas lembranças das vidas anteriores. Muita gente acha que quando morrer vai se lembrar de tudo o que foi. Não vai. E nós que trabalhamos nas casas espíritas, que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, que dialogamos com espíritos que muitas das vezes são sofredores, outras das vezes são os chamados obsessores, nós vemos que eles não têm a noção de outras existências. Quase sempre guardam aquela que foi a causadora daquele sofrimento onde ele se encontra. E dessa eles guardam bem a memória. E não querem esquecer-se disso, para poder fazer a justiça pelas próprias mãos. Mas há outros, não é, que nós encontramos, por exemplo, no livro Ação e Reação, em que eles pedem para reencarnar, para voltar outra vez ao corpo, para se esquecerem das lembranças que têm no mundo espiritual. Porque as lembranças que têm no mundo espiritual atormentam-nos, fazem-nos sofrer, porque não são boas. E então a forma deles deixarem de estar sistematicamente a lembrar-se daquilo é mergulhar no corpo, porque durante aquele período esquecem-se daquilo que fizeram.
Então, o esquecimento do passado não é só enquanto nós estamos na matéria, não é só enquanto estamos ligados ao corpo. Nós precisamos também, no mundo espiritual, de estar preparados para entender aquilo que fizemos no passado, para compreender a lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que eu estou hoje a passar, a consequência, teve uma causa anterior. E essa causa, possivelmente, não foi uma causa agradável, não foi algo de positivo, não foi algo de bom que nós fizemos. Então, para nós lidarmos com esses erros, é preciso nós estarmos preparados para que depois se instale o arrependimento. E para que depois do arrependimento nós queiremos consertar o erro. Este é o processo que vem descrito muito bem no livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno, que é a obra de Allan Kardec, não é? Nós vemos lá perfeitamente como é que funciona este processo de reabilitação do ser, não é? De cada um de nós, de termos consciência daquilo que fizemos mal, de nos arrependermos e depois de querermos mudar isso. Então, nesse estado evolutivo, quem se encontra aí prepara normalmente a sua reencarnação, juntamente com a espiritualidade que tem essa tarefa no mundo espiritual. Então nós fazemos um programa, digamos assim. Queremos reparar isto e isto e isto, não é? E nessa planificação que nós fazemos, a espiritualidade vai ver quem vão ser os nossos pais, quem vão ser os espíritos que têm que nascer juntamente connosco para nós podermos fazer essa reparação, esse reajuste, e faz-se um programa, que não quer dizer que se cumpra, porque senão nós não tínhamos livre arbítrio. Portanto, aquilo que é feito no mundo espiritual, antes de nós mergulharmos no corpo, é apenas um projeto daquilo que será a nossa vida seguinte. Mas nós mergulhamos no corpo e muitos de nós, o que é que fazemos? Esquecemos-nos daquilo que foi o projeto que, não é, firmámos, digamos assim, concordámos para esta nova existência. E muitas das vezes, não cumprimos aquilo que estava previsto. E, portanto, não atingimos aquilo que eram as metas que estavam previstas nesse planeamento. Outros há que conseguem cumprir exatamente aquilo que tinham programado, aquilo que tinham pedido. E outros há que superam, que vão além daquilo que tinham programado. Então isto significa que quando nós nascemos não temos o nosso destino traçado. O nosso destino não está traçado. Nós temos determinadas situações que pedimos para resolver e que poderão surgir na nossa vida. Vai depender daquilo que nós vamos fazendo ao longo dessa vida. E como Deus sabe que nós muitas das vezes nos esquecemos do programa, durante o sono, no desdobramento do sono, nós somos levados para reavivar o programa, para eles nos lembrarem daquilo que nós tínhamos prometido, daquilo que nós tínhamos pedido, daquilo que nós queríamos fazer nesta atual existência. Mas essas lembranças, que nós muitas das vezes mergulhando, quando acordamos do sono, não temos, não é? Elas ficam guardadas no nosso inconsciente. Elas muitas das vezes servem para nós mantermos, não é, o programa em ação. Outras das vezes não. Outras das vezes nós deixamos-nos dominar outra vez pelas nossas más inclinações, não é? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, essas grandes chagas que todos vamos tendo e que, não é, nós continuamos a alimentá-las e, portanto, continuam-nos a dificultar a nossa caminhada e a nossa vida. Então, este esquecimento do passado é uma necessidade para a nossa evolução. Sem ele, nós estaríamos muito mais constrangidos e muitas das vezes nem, se calhar, conseguiríamos aproveitar convenientemente a oportunidade que nos foi dada.
À medida que nós vamos compreendendo estes ensinamentos que a doutrina nos traz e os vamos pondo em prática, naturalmente que nós vamos nos preparando melhor para que, se calhar, alguns flashes das nossas existências anteriores possam vir ao nosso consciente, possam chegar até nós, para nós compreendermos melhor o porquê das situações por que passamos. E as situações por que passamos não têm todas a ver com erros do passado. Têm a ver, muitas das vezes, com provas para o futuro. Ou seja, nós para avançar também temos que ser confrontados com desafios. Não é? É a mesma coisa que a gente faz na educação. Se a gente não colocar problemas, não colocar desafios, não colocar determinadas tarefas, a maior parte dos estudantes está ali passiva, não faz nada. Não é? Então, a divindade também faz isso connosco. Na nossa vida nós temos provas. Essas provas servem para nós mostrarmos que já aprendemos aquilo que são os ensinamentos que fomos colhendo dessas existências anteriores e da atual, e mais aquilo que no mundo espiritual também nos transmitiram. Então, quando nós enfrentamos as dificuldades, as provas, as expiações desta nossa vida, nós temos que ter em atenção esta benesse que nos está a ser dada. Ou seja, muitos ainda, como não têm este entendimento, revoltam-se, não aceitam, acham que é injusto aquilo que lhes acontece, que não tem nada a ver com aquilo que tem sido a sua comportamento na atual existência, etc. Porquê? Porque não têm esta noção de que nós já vivemos outras vezes no passado. Mas nós que já temos essa noção, isso deve ser para nós uma força para que a gente possa enfrentar esses desafios, essas provas ou essas expiações com uma atitude mais resignada e não tanto de luta ou de revolta contra as coisas que nos acontecem. Nada nos acontece na vida que não seja para nosso bem. Nada, porque senão Deus não era infinitamente bom. E nada nos acontece que seja injusto, porque senão Deus também não era infinitamente justo. Então tudo aquilo que nos acontece é porque nós necessitamos. Nós precisamos de passar por aquela situação por alguma razão. Em vez de às vezes estarmos focados em perceber qual é a razão, não é? O que é que eu fiz para merecer agora estar a passar por isto, é mais importante nós olharmos para nós e ver como é que eu vou enfrentar isto. O que é que eu vou ter que transformar em mim? O que é que eu vou ter que mudar em mim, nas minhas atitudes, na maneira como eu sou, nas minhas emoções, para que isto que me está a acontecer agora não me perturbe ou não me transforme num ser que eu não quero ser. Não é? Não me faça outra vez ter atitudes que vão me prejudicar e que na próxima, no futuro, me vão complicar as minhas existências. Nesse livro dos Missionários da Luz, quando a equipa espiritual está a preparar a ligação daquele espírito que vai reencarnar ao feto que está a desenvolver-se, ainda não é feto naquela altura, não é? Aconteceu a fecundação e, portanto, está ainda no início da vida e antes de se fazer a ligação do espírito, não é? Pelo pé-espírito, àquela matéria, o Alexandre, que é o espírito de maior envergadura que estava responsável por aquela tarefa, faz uma prece ao alto, no sentido de ajudar àquilo que eles tinham que fazer, à tarefa que eles tinham que fazer. Eu trouxe aqui só uma frase dessa prece. Então Alexandre diz assim: fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até à vitória final. E esta frase resume isto tudo que às vezes nós não conseguimos ainda fazer na nossa vida, que é:
que o passado não nos perturbe, e às vezes o passado é o desta própria existência, não precisamos de ir buscar lembranças do anterior, às vezes nós já queríamos esquecer algumas coisas que fizemos nesta, não é? E portanto, que esse passado não nos perturbe e que o futuro não nos inquiete, porque às vezes nós também vivemos na ansiedade daquilo que vai ser, que achamos que controlamos, não é? Mas eu também sou assim, também programo o dia da manhã e depois já sei que o dia da manhã não vai sair nada como eu programei, mas programo na mesma, no dia da manhã estou a programar outra vez o meu dia. E portanto, vivemos nessa ansiedade de controlar as coisas quando nós não temos controle nenhum. As coisas vão ser o que tiverem que ser. Obviamente que há uma parte que depende de nós, que são as nossas decisões, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes. Isso depende de nós. E é isso que é o hoje. Isso que é o hoje. Isso é a única coisa que nós podemos controlar. É o agora. É quando as coisas estão a acontecer, como é que eu vou lidar com elas? O que é que eu vou fazer? Se vou reagir, se vou agir, se vou parar, se vou pensar, se vou refletir. Essa é a parte que nós devemos dar mais importância. Porque falta-nos muitas das vezes esse hábito de vigiar, de refletir, de ponderar, para depois decidir, não é? Para depois tomar decisões. Então, nesta frase desta prece, nós vemos aqui o passado, que não podemos ignorar, ele faz parte de nós. Vemos a força do presente e vemos a importância do futuro, que não é muita. Temos é que ter a noção que o futuro vai ser consequência do que fizermos no presente. Então o mais importante é focarmos no presente. E por isso, como eu ouvi muitas vezes o Divaldo dizer, não é? É por isso que chama presente. É um presente, é uma dádiva. É algo que nos foi dado para nós podermos fazer. O resto a gente já não... O passado já está feito e o futuro nós não temos qualquer controle, não é? Então este esquecimento do passado, ele vai se diluindo à medida que o espírito vai evoluindo. E portanto, nos mundos mais avançados, os espíritos têm perfeita noção daquilo que foram as suas existências, porque já estão numa condição que aquilo não os prejudica, antes pelo contrário. Obviamente que quando nós lemos no livro O Céu e o Inferno, também vemos que os espíritos felizes sofrem. Não é um sofrimento como nós agora ainda num mundo de provas e expiações, mas sofrem quando não conseguem também atingir as metas que se propuseram, porque continuam num processo de evolução. O sofrimento é o outro, não é? O sentimento de não conseguir, de insucesso, é diferente daquele que nós ainda temos nestes mundos mais atrasados, onde as coisas que nos fazem sofrer, na maior parte das vezes, é porque também fazem sofrer aos outros, não é? Fazem-nos sofrer a nós porque muitas atitudes nós somos os únicos visados, não é? Todos os pensamentos que nós temos negativos prejudicam-nos primeiro a nós, antes de prejudicar os outros se eles forem dirigidos aos outros, porque às vezes nós temos baixa autoestima, somos muito depressivos e, portanto, o problema não é dos outros, nós não dirigimos o mal para os outros, nós dirigimos o mal para nós. Nós alimentamos esses pensamentos negativos e esses pensamentos negativos vão interferir no nosso organismo, porque nós estamos ligados ao corpo físico e vão fazer adoecer o organismo. Então, nem tudo o que a gente faz ou pensa prejudica os outros, também nos prejudica a nós. Então, este sofrimento que nós temos no plano do mundo de provas e expiações é muito diferente daquilo que vamos experimentar um dia quando chegarmos a esses mundos felizes. Até lá, ainda temos que passar pelo mundo de regeneração. E para entrar então nesta parte final desta reflexão, eu trouxe aqui o livro Os Mensageiros, porque no livro Os Mensageiros nós vemos aqui, podia ser este, como podia ter sido outro, que há muitos livros na doutrina espírita que nos mostram as quedas de algumas personagens, não é, do passado,
e depois o que fizeram a seguir para nós podermos perceber como é que funciona a lei da reencarnação, a justiça divina, a lei de causa e efeito, etc. Então, neste livro, nós vemos que o André Luiz saiu do nosso lar e dirigiu-se para a crosta, porque vinha em missão para aprender como é que são as tarefas dos espíritos junto aos encarnados. Mas nessa viagem parou num posto de socorro, que fica entre a crosta e o nosso lar. E nesse posto de socorro vivia um casal, o Alfredo e a Ismália. A Ismália não vivia propriamente nesse posto de socorro, ela vivia num outro plano superior. Mas uma vez por mês vinha visitar o Alfredo a esse posto de socorro. Eu, como não é a mesma coisa estar a contar a história do que ler aqui esta passagem, eu vou aproveitar para ler, porque tem, obviamente, informações que eu depois já sei que vou esquecer-me de as transmitir. Então, o André Luiz estava neste lugar e o Alfredo decidiu contar a história dele, da vida dele. Então ele diz assim: Anicete conhece-nos a história, vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando as minhas faltas. E vocês os dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara no círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência da nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem a minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e, atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar a minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir, segundo as intenções, nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente, Ismália chorou e calou-se. Por fim, o nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto, em extremo desespero, e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendia aos rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar da nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui.
regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem os meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfémias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato fiz valer o meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia recebi uma carta lacónica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar, de alguma sorte, a injustiça. Mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante fez uma pausa para continuar. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Sei que Ismália tem trabalhado para isso, que o seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-me definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e, por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Então, nesta narrativa, nós vemos um exemplo daquilo que são muitas das experiências erradas que todos nós já tivemos nas nossas vidas e que, neste caso, levou a que o Alfredo, não é? Por ciúmes que lhe foram incutidos, mas porque ele também os alimentava, não é? Tivesse este desfecho e retornasse ao plano espiritual em condições difíceis. Ismália, que tinha sido a esposa caluniada, não é? Foi quem o socorreu, foi quem o acolheu e que arranjou maneira de ele ser ajudado, a ponto de ele, depois de reconhecer o erro e a injustiça que tinha cometido, pedir para trabalhar neste posto de socorro que agora é responsável. E depois nós vamos encontrar mais à frente, que eu não vou ler, mas vamos encontrar mais à frente no capítulo chamado O Caluniador, o sócio. O sócio foi recolhido por Alfredo. Foi Alfredo que, depois de compreender o erro que tinha feito, foi procurar perdoar o sócio, que lhe tinha pedido perdão
no leito da morte e que ele na altura não tinha conseguido. Foi ele que foi se aproximando dele, que o foi ajudando e que o transportou para este posto de socorro, onde ele se encontra e que não sabe que ele e a Ismália são as personagens que ele prejudicou na outra vida. Ele não tem noção, e portanto, apesar de estar no mundo espiritual, ele não tem noção que aqueles benfeitores dele são as vítimas dos seus atos. E ele ainda não está preparado para enfrentar isso, porque isso se calhar iria humilhá-lo, não é? Quando ele compreendesse que aqueles a quem ele prejudicou foi quem os socorreu. Então o que é que está previsto? Está previsto ele voltar de novo ao corpo. Está previsto ele reencarnar. Ele não estragou somente este lar. Naquela existência, ele estragou outros lares da mesma forma. E então vão ser algumas dessas mulheres, neste caso uma delas, que vai ser a mãe dele nessa existência que ele vai ter. Para que comece a recompor, não é? A reajustar o seu passado de erros. Para que depois ele também possa ir procurar a Ismália e o Alfredo, para também ele, já por iniciativa dele, querer também consertar aquilo que fez de errado. Então, esta noção do esquecimento do passado é fundamental. Como é que nós podíamos ver, se não houvesse esquecimento do passado, este Paulo reencarnar, com a mãe, uma das mulheres que ele tinha destruído o lar e o matrimónio, e, portanto, como é que funciona a bênção de Deus e a justiça para que nós possamos ir fazendo as nossas reparações. Para concluir, queria falar apenas da terapia das vidas passadas, porque é uma das formas que muita gente às vezes busca para ir a outras existências passadas. Esta terapia foi desenvolvida na década de 70 nos Estados Unidos por um psicólogo chamado Morris Netherton e está ligada à abordagem da psicologia transpessoal. E como envolve vidas passadas, não é? Pressupõe a reencarnação e, portanto, não é ainda aceito como uma terapia científica por muitos dos psicólogos. No entanto, para além deste psicólogo, outros se juntaram nestas terapias e nestas pesquisas, nomeadamente Edith Fiore, de Itália, e Roger Wolger, que também utilizam a técnica da hipnose para induzir a regressão a outras existências. E normalmente esta técnica é usada em situações como fobias, síndrome de pânico, distúrbios de comportamento como os sexuais ou os compulsivos, depressão, ansiedade, etc. O problema não está em lembrar o passado, como nós já vimos aqui. O problema está em lidar com o passado. Porque nós podemos até, num sonho, não precisamos de fazer uma terapia de vidas passadas, num sonho nós podemos ter um flash de algo que nós fizemos numa existência anterior. E como é que nós lidamos com isso emocionalmente, moralmente, espiritualmente? E então, não chega só ir fazer uma viagem às nossas existências passadas. É preciso que as pessoas que fazem isso saibam que depois é preciso preparar o paciente, digamos assim, para lidar com essas lembranças. Às vezes a lembrança pode resolver essa situação, mas pode despertar outras que estavam relacionadas com essa lembrança. Então, a finalidade da terapia de vidas passadas é terapêutica, não é por curiosidade. Deixa-me lá ir ver o que é que eu fui, se fui alguma rainha, algum rei, alguma pessoa importante, não é? Ninguém quer ser uma pessoa que não desconhecida, nem um pobretanas, portanto ninguém quer ser isso, porque se dizem que fomos, a gente já acha que viram mal e que não deve ter sido, deve ser erro, a pessoa não é de confiança, quem fez a regressão, e portanto a curiosidade não deve ser aquilo que nos deve orientar para estas terapias, se é que nos devemos orientar para estas terapias. Porque se Deus fez com que a gente não se lembrasse do passado,
é porque tem um propósito e Ele sabe bem mais do que nós sobre o porquê de nós não nos lembrarmos do passado. Então, para concluir, dizer que o esquecimento do passado é regra geral, portanto, no mundo onde estamos, a grande maioria de nós não se lembra das existências anteriores. Há, no entanto, pessoas que podem ter uma ou outra lembrança, que podem ter revelações sobre as suas existências anteriores. Todos também temos que ter a noção que as nossas posições sociais mudam de vida para vida, portanto, não estamos sempre nas mesmas condições, seja sociais, seja económicas, seja familiares, portanto, nós vamos nascendo e reencarnando de acordo com aquilo que é necessário para nós. Depois, é preciso termos aquela noção que disse há bocado, nós estamos no melhor de nós nunca fomos tão bons como somos hoje. Portanto, se formos visitar o passado, não pensemos que vamos encontrar uma pessoa melhor do que a que é hoje, porque isso é impossível. Depois, o passado tem mazelas, não é? Tem problemas, tem situações morais que não são as melhores e, portanto, para nós lidarmos com isso, o melhor é nós estarmos atentos às nossas tendências e à nossa consciência. São os dois instrumentos que nós temos para conhecer aquilo que nós eventualmente fomos e vivemos no passado. Não é fácil conviver com as lembranças dos atos errados e a gente basta olhar para esta existência quando reconhece que fez alguma coisa que não era o melhor, a forma como isso também nos perturba e nos prejudica, e depois é necessário perceber que o erro faz parte da aprendizagem. Portanto, para nós chegarmos onde estamos hoje, tivemos que errar também lá atrás. Que para nós podermos chegar à perfeição, temos que nos esforçar e temos que nos conhecer. E temos que fazer aquilo que é a grande ensinamento que Jesus nos deu, não é? Que é a gente procurar fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. E se a gente se reger por essa regra, nós vamos melhorando e vamos modificando a nossa maneira de ser e vamos fazer com que a nossa caminhada seja mais célere e, por isso, mais facilmente nós vamos ter acesso a essas lembranças do passado. O esquecimento permite que nós transformemos as mágoas do passado em amor, agora no presente. E esses companheiros nossos de outras existências que estão ou desencarnados ou encarnados próximo de nós, precisam desse amor. Só assim é que nós vamos consertar aquilo que fizemos de mal. Então esse deve ser o nosso foco, esse deve ser a nossa preocupação e devemos, obviamente, agradecer a Deus por esta oportunidade em que estamos agora de voltarmos ao corpo, ao palco da reencarnação, para podermos aproveitar e fazer aquilo que for melhor para nós e para os outros. E lembrar que Jesus disse que não há nada de encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E, portanto, não temos que ter pressa de saber as coisas que fizemos de bem e de mal noutras existências anteriores. O que é preciso é nós vivermos o presente bem, para que amanhã tenhamos um futuro melhor. Era isto que eu queria refletir convosco. Obrigado.